O que vai impactar a sua vida. Agora, no Café com Política. E hoje a gente recebe aqui o deputado estadual Antônio Jorge, do PPS, ele que é presidente da Comissão de Combate ao Crack e Outras Drogas da Assembleia Legislativa. Também já foi secretário estadual de Saúde. Deputado, muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Rodrigo, Delma, Ana Luísa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super Notícias. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. Nós que estamos felizes com a sua presença aqui. Também com a gente aqui nessa manhã, a repórter Ana Luísa Faria, nossa repórter aqui da Super Notícia FM, repórter de política do Jornal Tempo. Mais uma vez, bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, deputado. Bom dia, Delma. Bom dia. Bom, deputado, eu queria começar a entrevista com o senhor falando justamente da Comissão de Combate ao Crack e Outras Drogas lá na Assembleia Legislativa. Recentemente, vocês aprovaram na comissão do senhor um texto lá que determina que a publicidade do Estado obrigatoriamente deve conter mensagens contrárias ao mundo das drogas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que isso significa, o que isso representa hoje para a publicidade oficial do Estado desse ponto de vista da conscientização. O fenômeno das drogas, ele talvez se constitua hoje um dos maiores desafios, né, do nosso século agora, que nós estamos vivendo. E as nossas estratégias de enfrentamento, a gente tem que admitir que tudo que fizemos é muito pouco, dado a grandeza do fenômeno, a complexidade, e pouco efetivo também, né? Mudar comportamento é sempre uma coisa difícil, mas o primeiro pressuposto para mudar comportamento é ter a informação correta. Então, todos os espaços que nós tivemos, do ponto de vista público, que possamos fazer uma informação correta à população, devem ser utilizados. Projetos dessa natureza, eles se somam a todas as estratégias de enfrentamento ao fenômeno das drogas. As pessoas têm que ser esclarecidas. O sujeito é a favor, é contrário, seja o que for, em relação às drogas, o primeiro pressuposto é saber que as drogas trazem malefícios. A informação é fundamental. O senhor, desculpa, Dema, você ia perguntar, mas... Em cima disso aqui, porque o senhor falando, alguns são contra, outros são a favor. Em algumas cidades, deputado, tem prefeitos que acabam agindo, pegando essas pessoas na rua e levando à força para fazer o tratamento. Qual a opinião do senhor em relação a esse tipo de atitude? Essa medida, ela é eficaz? Delma, eu sou psiquiatra de formação e trabalhei muitos anos clinicamente com dependência química. É totalmente ineficaz. É uma medida que atende talvez ao pressuposto da sociedade, sentir segura, aquela paisagem, né, do usuário de crack na rua é muito negativa. É quase uma medida higienista, porque... a pessoa só consegue se vincular a um tratamento, primeiro, se ela tiver no momento de desejo de mudar comportamento. Então, tratamento à força, a não ser que haja, existem situações limites que se impõem para salvar a vida do próprio usuário ou a vida de terceiro, uma intervenção com cerceamento da liberdade da pessoa. Mas isso é muito raro. Então, esses tratamentos que pegam as pessoas compulsoriamente na rua e levam para tratamento, elas são absolutamente ineficazes. E caras também, do ponto de vista político. Deputado, o senhor falou dessa questão aí de gente que é a favor, é contrário às drogas. O senhor é médico por formação, já foi secretário de saúde, hoje é presidente justamente da comissão que trata do assunto relacionado às drogas na Assembleia. E a gente vive um constante debate no Brasil se legaliza, se não legaliza a questão das drogas, né? O Uruguai, nosso vizinho aqui, já fez isso com a questão da maconha. Qual o posicionamento pessoal do senhor? Olha, eu tenho filhos, me preocupo com os de qualquer substância. As listas me preocupam mais do que as ilícitas pelo acesso incentivado do próprio estabelecimento público no uso de álcool e cigarro. E eu não sou a favor, perdão, da liberação. Mas eu tenho que reconhecer que todas as estratégias proibicionistas, elas não vêm tendo êxito. A tal da guerra contra as drogas é um caso de fracasso total, de gastos da sociedade sem nenhum resultado. Os nossos apenados nos presídios, eles 50% derivaram ou do uso, foram presos porque usavam drogas, ou estavam vinculados de alguma forma ou à guerra do tráfico, ao próprio tráfico. Então, é absolutamente ineficaz essa estratégia do proibicionismo. E aí pode parecer que é um paradoxo. Eu sou contra a liberação, mas também reconheço que o proibicionismo não tem dado em nada. Mas a gente tem meios caminhos na evolução desse assunto. E a primeira etapa, na minha visão, é a descriminalização das drogas. Eu acho que a hora que nós tivermos o usuário como uma pessoa que demanda o Estado e precisa buscar tratamento, o Estado tiver efetividade em oferecer o tratamento para esse conjunto de pessoas, nós vamos estar criando uma ponte entre aqueles que estão precisando
sair do mundo das drogas e uma real possibilidade. Existem países que já testaram experiências de criminalização, como Portugal, por exemplo, tem 15 anos, e todos os indicadores são favoráveis. Reduziu o consumo, reduziu os problemas criminais, reduziu o número de overdoses no país. Então, é preciso buscar alternativas. O Brasil não está preparado, infelizmente, ainda para nenhuma iniciativa, nem descriminalizar, e, como eu digo, eu não sou contra a liberação total das drogas. Mas nós temos que começar a trabalhar isso. É da nossa iniciativa na comissão a organização de um seminário internacional em novembro, que eu queria convidar a todos aqui, principalmente a Rádio Super. Nós vamos fazer um seminário internacional com o Portugal, que tem essa experiência de 15 anos de descriminalização, e com o Uruguai, que regulou fortemente o uso da maconha, né? O Uruguai não liberou, o Uruguai regulou o uso, né? E é uma medida engenhosa, que a gente ainda não tem indicadores de resultado, é muito recente, mas o mundo inteiro está atento à experiência do Uruguai. Nós vamos proporcionar aqui em BH um grande debate, corajoso, sem hipocrisia, sem paradigma moral, porque não pode tratar a questão das drogas com paradigma moral. É um problema de saúde pública com reflexo na segurança, que a sociedade toda tem que debater um melhor caminho. Deputado, o senhor é autor de uma ação que está tramitando já no STF sobre a liberação do plantio de maconha medicinal, para uso medicinal. Como que funciona isso? Como funcionaria isso? Não é exatamente para o plantio. O plantio talvez seja uma consequência a partir da regulamentação da Anvisa. Na realidade, nós temos um paradoxo no Brasil. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Regulação de Procedimentos de Incorporação Tecnológica, ela reconhece que uma substância da maconha, o canabidiol, que é um dos canabinoides da maconha, e é importante dizer para os amigos aqui da rádio, o canabidiol, ele não tem efeito psicoativo, mas ele tem muitos efeitos medicinais. O THC, que é a substância do barato, né, da substância do psicoativo. O canabidiol, ele está demonstrado hoje cientificamente que ele tem resultados excelentes em quadros graves de epilepsia refratária, quadros graves de autismo, alguns quadros confusioníricos em idosos, em dementes, com grande benefício para as pessoas. E a Anvisa reconheceu isso, mas fala para as pessoas, olha, está reconhecido que você tem indicação e você pode usar, mas é proibido no Brasil, é um paradoxo. Então as pessoas têm que importar, pagam caríssimo, ficam na mão de atravessadores para importar os seus medicamentos, sendo que a extração desse canabinoide, ele é simples, é um óleo que é extraído, que podia ser feito no Brasil. Só que a nossa lei diz que é crime de 5 a não sei quantos anos de prisão, portar, produzir, qualquer coisa relacionada à droga. Então, o que a ação está pedindo no Supremo, que foi uma ação nossa, junto à direção do nosso partido, é o PPS Nacional que entrou no Supremo Federal, Tribunal Federal, é dizer o seguinte, olha, essas pessoas que estiveram reconhecidas pela Anvisa com uma indicação médica para o uso do canabinoide, elas têm que estar excepcionalizadas na lei das drogas, porque senão cria um paradoxo. Muitos desses pais que iam usar o medicamento dos seus meninos foram presos quando chegou o medicamento pelo correio. Então é um paradoxo. E talvez uma das ações que a Anvisa vai ter que fazer quando reconhecer essa possibilidade da produção no Brasil é liberar o plantio doméstico. Né? Porque assim não faz sentido. Hoje tem pais que vão ao tráfico buscar maconha para extrair o canabinoide. Então, o Estado tem que se aperfeiçoar. E outra coisa que acho que é muito importante, nós temos na medicina substâncias muito mais arriscadas para a saúde. As anfetaminas, por exemplo, estão nesse debate nacional agora das anfetaminas. Eu digo novamente, fui psiquiatra, eu tratei de pessoas com dependência de anfetamina. Mulheres que foram lá tentar emagrecer, homens também, e ficaram dependentes da anfetamina, depressões graves secundárias da anfetamina, e é regulada, vende na farmácia. Então, a proibição do canabidiol, ela só pode estar ancorada num paradigma moral. Nós temos que superar isso, né? Deputado, o senhor está falando aí dessa luta que inclusive chega ao STF. E a gente às vezes tem a sensação de que a discussão sobre as drogas no Brasil fica cada um jogando para o lado. O governo federal joga para um lado, o governo do estado joga para o outro, as prefeituras jogam para o outro lado. O senhor que lida diretamente com essa situação no dia a dia também tem essa sensação de que os entes da federação não sentam, não se reúnem e não definem uma estratégia única, não discutem para valer? Porque a nós, povo, a sensação que fica é muito essa, de que não existe um diálogo feito e que não existe um projeto de país especificamente naquilo que se refere à política antidrogas. Rodrigo, você está corretíssimo na sua visão, né? Eu acho que falta, primeiro isso, uma espinha dorsal. Hoje a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas tem um representante mineiro, o Cláudio Benevides. Acho que nós
temos chance de produzir alguma coisa de sinergia com os outros entes federados, mas falta uma diretriz nacional. Infelizmente, o debate, eu quero insistir nisso, ele é muito atravessado por paradigmas morais, o que é um grande equívoco. Essa é uma discussão técnica de saúde, de segurança, e é preciso reconhecer que nós estamos, assim, enxugando gelo, porque as políticas são tímidas, o recurso despendido é muito pequeno, e a ausência dessa integração faz com que as políticas não tenham sinergia. Então, realmente, há muito a ser feito, muito está sendo feito também. Infelizmente, no estado de Minas Gerais, não, a política sobre drogas foi para o ralo, né? Hoje não há, se desarticulou a Aliança pela Vida, se articulou os consultórios de rua, infelizmente, nesse governo, o governo do estado retrocedeu muito nessa política. Mas eu diria para vocês, assim, com muita convicção, estou na vida pública há muitos anos, essa é uma agenda de muita frustração e que nós precisamos de muita ousadia para enfrentá-la, muita ousadia, né? E talvez mudanças de paradigma como esse que eu defendo, da descriminalização. Quero deixar muita gente confunde descriminalização com legalização, né? Na realidade, tirar o usuário do alcance do crime. Portugal, que eu estava citando como exemplo, foi muito interessante. Quando começou o debate da descriminalização, há 15 anos atrás, também tiveram muitas reações. Portugal é um país muito mais conservador do que o Brasil. Hoje nós temos a Liga de Mães que defende a descriminalização, porque foi a oportunidade dos seus filhos buscarem tratamento. Hoje a pessoa que tem um insight, que acha que pode buscar um tratamento, ao se revelar usuário, ele está se revelando um criminoso. Nós temos que tirar os usuários desse papel, desse lugar, né? Mas você está certo. Infelizmente, falta decisão política e falta uma política transnacional. Né? Deputado, o senhor acredita, falando francamente, que isso é uma questão moral mesmo, essa dificuldade para que essas políticas públicas elas sejam implantadas, ou porque esse tráfico de drogas interessa a muita gente que tem poder de fogo aqui no Brasil, que tem condições financeiras, gente graúda? Eu acho que as duas coisas, né? O tráfico realmente hoje, ele é um complexo quase industrial, né? Que usa estratégias de mercado. Então, assim, realmente o tráfico não é uma coisinha ali da boca de fumo da esquina, não. Há uma articulação grande, nós não conhecemos atores, mas com certeza aquilo que a gente vê do tráfico é sempre a raia miúda, né? Então, assim, precisa de muita inteligência, não dá para enfrentar essa questão sem aparatos de segurança, né? Mas eu acho que o maior problema que nós temos hoje é o próprio conceito da sociedade. Eu acho que a hora que a gente vencer algumas barreiras e trabalhar para que a informação chegue corretamente, desvinculada de fantasias morais, aí nós temos uma chance de o país mudar de patamar nesse enfrentamento. Eu acho que isso é fundamental e a informação é fundamental para isso. Deputado, eu queria falar um pouco com o senhor sobre o trabalho na Assembleia da oposição. Como que esse trabalho está sendo feito? Ele está forte, está fraco? Como que está essa oposição, Pimentel? A oposição, tadinha da oposição na Assembleia, a oposição que eu faço parte, né, ela é minoritária, né, mas muito diligente. A oposição, eu queria dar o testemunho aqui como membro da oposição, tem sido muito correta com a sociedade mineira. As desconstruções aí do governo atual não tem tido no nosso bloco, não vou nem chamar de bloco, eu faço parte de um bloco, mas estou na oposição, uma atitude muito correta, muito corajosa. Nós votamos contra os confiscos judiciais que prejudicaram a sociedade, nós votamos contra os 2 aumentos de impostos que esse governo já promoveu, aumento de imposto de remédio para idoso, coisas assim muito impressionantes. Votamos contra agora essa coisa confusa dos fundos imobiliários, né, que o Estado vai se obrigar a pagar aluguel para os seus próprios imóveis durante 50 anos, com um enorme prejuízo para a sociedade. Então, algumas ações nós tivemos até ingresso em juízo para tentar consertar o rito legislativo, mas, enfim, é do jogo democrático, essa coisa da representação do executivo no parlamento é sempre assim mesmo, é um rolo compressor, mas nós estamos cumprindo o nosso papel, de forma minoritária, infelizmente, nem sempre com efetividade, mas sempre trazendo luz ao debate e às nossas críticas. Qual o tamanho da bancada de oposição hoje, deputado? Olha, nós temos... nas eleições, nas votações mais importantes, a gente, se trabalhar muito, a gente arregimenta na oposição 22 votos no máximo, dos 77. Deputado, o senhor me chamou muito a atenção, porque o senhor foi secretário de saúde nos governos tucanos, governos que são adversários do atual governador Fernando Pimentel. Mas há colegas do senhor
deputados que também foram secretários dos governos tucanos e hoje integram o chamado Bloco Independente na Assembleia, mas o Bloco Independente sempre vota favorável ao governo. Eu, por uma conjunção partidária, Rodrigo, eu estou no Bloco Independente, Isso. mas eu só voto com oposição. O senhor só Minha vota com posição oposição. exatamente. E eu queria que o senhor falasse a respeito dessa situação de parlamentares que foram secretários do governo tucano ao longo de 12 anos em Minas Gerais, mas que integram o grupo independente e que hoje votam favoravelmente ao governador Pimentel. Como é que o senhor avalia isso? Para a sociedade entender, às vezes é complicado. Não, esse é o problema, né? A sociedade não entende e está correta de não querer entender, né? Eu não posso fazer juízo sobre as decisões pessoais, né, de colegas lá do parlamento que tomaram essa posição, mas eu acho que assim, o debate ideológico está tão confuso, a política está derretendo tanto, nós estamos com tanto prejuízo do ponto de vista da instituição política hoje, por tudo que acontece no país, e que eu acho que a gente tem que se agarrar pelo menos aquilo que está na nossa alçada, sabe? Eu procuro sempre, sabe, Rodrigo, Delma, Ana, olhar a questão da coerência. Eu acho que esse é um patrimônio que a gente não pode abrir mão. Você né? acha que esses deputados foram incoerentes? Eu então? acho. Não quero fazer juízos pessoais, mas eu acho, porque todo mundo pode mudar de posição, a vida não é uma coisa estática, né, absolutista, mas não é correto. Nós temos um abismo de forma de ver entre o nosso campo político e o Partido dos Trabalhadores, de ver o mundo, de ver o Estado, posições ideológicas, a função do Estado. Eu vejo no Partido dos Trabalhadores muitas posições hoje reacionárias, o discurso corporativo de defesa de corporações, como se confundisse com o interesse da sociedade, é muito pernicioso, muito nefasto para a sociedade. Enfim, nós temos diferenças. Então, buscar o caminho mais fácil, que é estar porque é muito cômodo estar na situação. Tem acesso às verbas, as emendas saem, quer dizer, é o caminho mais fácil, mas aí perde-se a coerência. Eu com enorme dificuldade, eu tenho uma posição muito minoritária, meu partido só tem 2 deputados, o Partido Popular Socialista, o PPS, mas a gente tem uma fortaleza que é essa coerência. Eu acho que a gente tem que manter essa coerência, isso é muito importante. Deputado, o senhor acredita que faltou coerência na aprovação do projeto dos fundos imobiliários, que o senhor chamou de confuso agora há pouco? Aí tem muitas coisas ruins. Primeiro, o rito do governo, né? Quer dizer, põe uma coisa de grande impacto para a sociedade, uma medida que vai alcançar a sociedade em 50 anos para frente, num rito de urgência. Não permite o debate, não deixa permeável o debate, nem mesmo internamente, quanto mais para a sociedade. Depois, é um projeto caça-níquel, né? O Estado está no desespero de arrumar 4, 5 bilhões para se articular no ano eleitoral, e está rifando o seu patrimônio por 50 anos. Nós temos muitas dúvidas sobre a constitucionalidade, ainda haverá debate judicial sobre esse projeto, e tem tudo para dar errado, né? Porque não é uma mera aplicação de lei de mercado na área pública. O Estado hoje não paga suas contas, como é que vai se autorremunerar? Vai remunerar esse fundo com 700 milhões por ano. Nós devemos hoje, o Estado de Minas Gerais deve para os municípios mineiros 2 bilhões de reais em custeio de saúde atrasados, os hospitais estão fechando. Eu agora estou saindo daqui correndo para a audiência pública para discutir o fechamento do Hospital Galba Veloso, ortopédico. Então, assim, o Estado está derretendo na saúde porque não cumpre os seus compromissos financeiros e está assumindo agora, para botar a mão em 4, 5 bilhões, uma dívida de 700 milhões por ano durante 50 anos. É totalmente incoerente e eu acho, na minha opinião, totalmente contrário aos interesses da sociedade. Deputado estadual Antônio Jorge, que já foi secretário de Estado de Saúde, atualmente é presidente da Comissão de Combate ao Crack e Outras Drogas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Foi um prazer recebê-lo aqui na Super Notícia FM. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado e um grande abraço a todos.